Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipelial. E se você realmente achou que a nossa saga de origem dos vilões acabou tão cedo, engano seu, pois a saga finalmente vai retornar. E para comemorar esse retorno não tão triunfal, hoje eu irei contar a origem de um dos personagens que vocês mais me pediram para fazer nessa série. Sério, nos últimos 5 vídeos que eu postei, vieram pelo menos umas 15 pessoas em cada um pedir para eu fazer vídeo sobre esse personagem, que é o tão famoso Rei Sombra. Pra falar a verdade, o Rei Sombra, empatado com o Discordia, foram os personagens que vocês mais me pediram. Mas eu resolvi dar prioridade pro Rei Sombra dessa vez. Pois se tem algo que muitos de vocês não conhecem, é a origem dele nos quadrinhos. Pois no seu episódio de estreia na série, não temos muita coisa sobre o seu passado. Quando ele surge, a gente já sabe que ele é um vilão, que ele é maligno, que ele quer derrotar todo mundo. Mas agora, nos quadrinhos, temos uma pequena noção de sua origem, sobre suas motivações, de onde ele surgiu e etc. E eu já vou dar um pequeno spoiler aqui no início do vídeo. Como eu acabei de mencionar, eu vou sim falar dos quadrinhos, mas eu não vou falar sobre uma história específica, onde o Rei Sombra retorna e depois se torna do bem, porém na série, o Rei Sombra tem um final diferente. Então é por isso que os fãs apenas preferem ignorar essa redenção do Rei Sombra, e fingem que essa história não é canônica. Eu também prefiro acreditar que não é canônica, já que na série temos outro final que é bem melhor. Mas então, vamos parar com todo esse zum 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 e vamos começar a nossa origem de vilões. A história do Rei Sombra começou quando ele, ainda potrinho, foi encontrado no meio de uma nevasca, mas ninguém, nem mesmo eles, sabiam de onde ele veio, pois ele foi encontrado com algum tipo de amnésia. Ele passou a ser chamado de Sombra, pois essa era a única palavra que ele sabia falar. Então ele foi mandado para um orfanato, onde ele teve uma certa dificuldade em acompanhar as aulas dadas por lá, pois ele não conseguia falar nenhuma palavra além de seu próprio nome, mas com muito esforço e aulas extras, ele conseguiu aprender a se comunicar com os outros potros do orfanato. E aqui ficamos sabendo quão babacas são esses pôneis de cristal, pois eles julgavam e se afastavam do Sombra, por ele não ter pelagem de cristal e por não ter Cutie Mark. Mas essa solidão não durou por muito tempo, pois nos é introduzida a Radiant Hope, uma das, se não a personagem mais importante para essa história. Ela se tornou uma grande amiga do Sombra, pois ela também sofreu um certo bullying no orfanato, e então os dois se tornaram inseparáveis. A Hope até mesmo introduziu o Rei Sombra a Crystal Fair, para que os pôneis de cristal espalhem amor e assim protejam o coração. Ela contou pra ele que esse era o seu evento favorito, pois então Sombra sugeriu que eles fossem ver juntos o coração antecipadamente antes da Crystal Fair. Ao olhar pro coração, Hope viu que ela estava destinada a se tornar uma majestosa princesa. Mas Sombra viu que o seu destino era coberto por sombras e perversidade. E com medo e vergonha de seu destino, ele não contou o que viu para Hope e nem para a Princesa Mori. E caso você não conheça a Princesa Mori, ela foi a primeira governante do Império de Cristal. Naquele mesmo dia, a Princesa Mori veio conversar com eles sobre suas visões do futuro. Ela ressaltou várias vezes, pois era assim possível alterar o seu destino se você quisesse. Uma pena que ela estava muito enganada. O dia da Crystal Fair oficialmente chegou. Porém, a Radiant Hope não pôde aproveitar, já que o Sombra estava passando muito mal. E ela decidiu ficar ao seu lado enquanto ele não melhorasse. Mas isso foi se repetindo por vários anos. Ano após ano, no exato dia da feira, o Sombra ficava muito mal, e a Radiant Hope deixava de ir para tomar conta dele. Mas em um ano específico, a situação do Sombra piorou muito, pois ele começou a literalmente desintegrar. Então Hope, em uma tentativa de salvá-lo, lhe lançou um feitiço de cura, o qual foi tão poderoso que lhe fez ganhar sua Cutie Mark. E assim Hope descobriu que tinha grandes habilidades para a medicina. Quando Hope foi anunciar a novidade para o Sombra, ele se irritou ao saber que ela teria que deixá-lo. Então ele fugiu para o meio da nevasca, onde por lá ele escutou uma voz. Era um cristal que dizia ser a sua mãe. O cristal disse que o Sombra não era como os outros pôneis, ele era um pônei das sombras. E o Rei Sombra deduziu que era por causa disso que ele passava tão mal nos dias da Crystal Fair, já que os seus poderes de pônei das sombras estavam adormecidos. Então o cristal/mãe despertou os seus poderes e disse que os outros Umbrums, que é o nome da espécie dos pôneis da sombra, estavam esperando por ele para o tornarem seu líder. Mas que primeiro ele teria que tomar posse do coração de cristal. Durante o roubo, a Princesa Mori chegou e tentou impedi-lo de uma forma bem pacífica.
Mas o Sombra se irritou com ela e a fez admitir que ela sabia que era o coração de cristal que o fazia ficar mal. Ela confirma que ela realmente sabia disso, mas ela tenta bater na mesma tecla de que ele poderia mudar seu destino. Mas ela mal conseguiu terminar sua frase, pois o Sombra petrificou, quebrou ela em vários pedaços e os espalhou por Equestria. Ao ver aquela cena, Hope chamou o Sombra de monstro e foi alertar Celeste e Luna sobre seus planos. E é aí que chegamos no primeiro e no segundo episódio da terceira temporada da série. Nesses episódios, a Princesa Celeste revela para Twilight o sumido do mapa, pois há muitos séculos atrás, assim que o Rei Sombra tomou posse do Coração de Cristal, ele escravizou todo o Império, e isso levou a Princesa Celeste e a Princesa Luna terem que bani-lo. Mas antes de ser banido, o Rei Sombra conseguiu lançar uma maldição no Império, que fez ele desaparecer durante todos esses anos. E não fica, pois nos últimos dias ela teve que garantir que a magia do Rei Sombra não se espalhasse pelo reino. E durante os episódios, as Mini-Six tentam perguntar para os pôneis de cristal sobre o Rei Sombra, porém das duas uma. Ou eles não conseguem se lembrar, ou eles estão depressivos demais para responder qualquer pergunta. O Rei Sombra ataca a cidade, o local. Mas essa paz não durou por muito tempo, pois na 9ª temporada, a última da série, o Rei Sombra retorna. Mas o Grogal ressuscitou, com a intenção de reunir vários vilões para recuperar o sino dele e derrotar todos aqueles que os derrotaram. Porém, o Rei Sombra cometeu um grande erro, pois por mais que os três não gostassem disso, a Chrysalis, a Cozy Glow e o Tyrek trabalharam juntos durante toda a temporada. E graças a isso, eles quase conseguiram concluir o seu plano com sucesso. Mas o Rei Sombra não quis saber disso. Já no primeiro e no segundo episódio da 9ª temporada, ele já foi lá atacar o Império de Cristal. Então as Mini-Six usam os elementos da Árvore da Harmonia para conseguir derrotá-lo. Porém, ele finge ser derrotado. Ele só tava mesmo ganhando tempo para conseguir destruir a Árvore da Harmonia. Então ele chega em Ponyville e consegue escravizar os pôneis de lá, para ajudá-lo a invadir o castelo de Canterlot. Ele conquista o lugar com uma certa facilidade, ao mesmo tempo que ele também foi derrotado com uma certa facilidade. Cara, eu acho a origem do Rei Sombra muito da hora. Nossa, eu falei que não é uma jovem rebelde agora. Mas falando sério, eu acho a história dele muito interessante. Por mais que eu particularmente não seja uma grande fã dos quadrinhos de My Little Pony, uma coisa que eu preciso elogiar é o quão bem feitas são as histórias. Pois eles conseguiram criar uma história mó da hora pro Rei Sombra. Pois com todo o material que a gente tinha da série, a única coisa que a gente sabia sobre o Rei Sombra é que ele era um vilão, que fazia vilanice e pronto, acabou. Já nos quadrinhos, eu gosto disso porque eles dão um motivo do porquê o Rei Sombra é um vilão. E eu já vou avisando que eu simplesmente optei por não colocar a história do Reflections aqui. Que no caso é aquele quadrinho onde a Celeste vai para um mundo alternativo, onde o Rei Sombra é do bem e a Celeste e a Luna são do mal, porque isso não adiciona muita coisa na história do Rei Sombra. Então eu não achei necessário colocar. E como o vídeo já vai ficando por aqui, eu recomendo que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui e tchau, até os próximos vídeos!